Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula 2 nós iremos determinar as solicitações que o nosso tipo de estrutura irá sofrer, né? Toda estrutura de engenharia ela sofre, ou ela é projetada para alguma solicitação. O nosso caso é um pouco mais complexo porque a nossa carga é dinâmica, né? Nós temos aí um pavimento que será solicitado por uma variedade de tipos de veículo, com uma variedade de tipos de eixo e configurações de eixo, né? Com várias pressões de pneu. Tá? Então, como é que a gente vai determinar essa solicitação e estimá-la para o futuro, né? Já que a nossa estrutura tem uma vida útil. Então, primeiro fator a se considerar é qual que é nosso tráfego, né? Para efeitos de dimensionamento de estrutura de pavimento, nós iremos considerar apenas o tráfego de veículo pesado, ou, aliás, de veículo comercial, que são os caminhões e ônibus, né? Os veículos de passeio, nós não iremos incluir nessa análise, porque o efeito deletério que eles geram é muito pequeno. Bom, basicamente nós temos então veículos, caminhões leves, médios e pesados, e composições, né? Reboques e semi-reboques. Um caminhão leve, um exemplo, aqui nós temos um caminhão com 2 eixos, traseiro e dianteiro, de roda simples cada eixo. Bom, aqui um outro exemplo, um caminhão já com eixo simples dianteiro, de roda simples, e um eixo traseiro roda dupla. Aqui um exemplo de outro tipo de caminhão, né, com eixo simples, roda simples, e traseiro em tandem duplo. E aqui um exemplo já que não é tão mais comum assim, um eixo tandem triplo de uma unidade de um caminhão unitário, né? Então, um tandem triplo. E aqui, exemplo de composições com reboque e semi-reboque. Aqui, eixo simples de rodas duplas. Aqui, eixo simples de rodas duplas isolados, né? Aqui já um semi-reboque com eixo simples direcional roda simples e os demais tandem duplo. A classificação de veículos pelo DNR, o antigo DNR, o atual DENIT, ela contabiliza aí os eixos na unidade tratora, tá? Em veículos unitários, e o número de eixos no reboque ou no semi-reboque. Tá? E a letra aqui do meio, ela representa se é um caminhão, um reboque ou um semi-reboque. Então, nesse exemplo, eu tenho aqui o cavalo mecânico, a unidade tratora, com 2 eixos, e o semi-reboque com um eixo. Então, 2S1. Tá? Aqui um exemplo de uma unidade, um veículo unitário. Tá? Eixo simples, roda simples, tandem duplo. 3C, ele conta 1, 2, 3. Como é um caminhão, C, 3C. Vamos pegar um outro semi-reboque, esse daqui. Unidade tratora, 2. É um semi-reboque, S. 3, né? Um conjunto de 3 eixos no semi-reboque, 3. 2S3. Um reboque. O reboque, ele considera C também, ó. Tá? Então, vai pegar o veículo unitário, 2 eixos, e o reboque, 2. Tá? Então, 2C2. Bom, quanto à carga legal por eixo, o COTRAN e o DENATRAN estabelecem alguns limites. Nós temos que o eixo simples, roda simples, a carga legal é 6 toneladas, no eixo simples, roda duplas 10 toneladas, no tandem duplo 17 e no triplo 25,5. Existe ainda a tolerância, né, para efeitos de precisão de balança. Então, por eixo, a carga legal é 6 toneladas no simples e 10 no simples roda dupla, mas eu tenho aí uma tolerância de 10% por eixo. Tá? Contudo, a tolerância no peso bruto total, né, do caminhão, do veículo, é de 5%. Tá? Aqui é um resuminho, né, dos tipos de eixo e a carga legal. Nós temos aqui um veículo unitário, 2 eixos simples, roda simples, 6 toneladas por eixo. Então, esse caminhão aqui, ele pode transportar, pode andar aí trafegando, né, pode trafegar com 12 toneladas. Aqui um outro caminhão,
eixo simples, roda simples, eixo simples, roda dupla. Nesse aqui eu posso colocar 10, nesse aqui eu posso colocar 6, então 16 toneladas. Tá? Esse documento do DENIT, ele traz uma listagem dos tipos de veículos, tá? A classe, tá? E aí o peso total que eu posso transportar por eixo. Então, se eu pegar esse aqui, esse veículo 3C, um veículo unitário, 3 eixos, eu posso transportar 6, como é um tandem duplo, 17, 6 mais 17. Tá? Então, se tiver dúvida, basta pedir ajuda aqui para esse manualzinho que ele irá ajudar vocês. Então, aqui mais um exemplo, né? Aqui uma composição de veículo unitário com reboque, 6 toneladas no dianteiro, 17 no tandem duplo e 10 nos isolados roda dupla. Bom, e qual que é o que importa, né, pessoal, não é só a passagem de um veículo desse, de um caminhão, e sim a composição, né, o volume desse tráfego para uma certa via. Né? O que é o volume de tráfego? O volume nada mais é do que contar, né, você fizer uma contagem numa seção de um pavimento durante um tempo. Então você vai contar a quantidade de veículos que passam numa seção durante um período de tempo. Tá? E o volume diário médio, esse volume diário médio, é o número de veículos que circulam na estrada durante um ano, tá? Dividido pelo número de dias do ano. Então, se eu pegar esse volume total de veículos do ano, dividir por 365, eu tenho o volume diário médio, tá? Esse VDM, ele considera o tráfego global, todos os tipos de veículo, e nos dois sentidos. Para fazer essa contagem, o ideal seria no mínimo 7 dias por semana de um mês típico, de uma semana típica para essa via, tá? 24 horas por dia e considerar os efeitos da sazonalidade. Tá? Se você fizer no verão, época de férias, numa região turística, o volume de tráfego vai sofrer esse efeito. Bom, então esse VDM, quando a gente faz a contagem hoje, a gente tem que entender que a rodovia não vai ser projetada hoje também e aberta ao tráfego hoje, né? Ela vai ser projetada durante um tempo e depois aberta ao tráfego, esperando um período de construção. Então, por exemplo, se eu contei o VDM hoje e hoje é 2017, eu tenho que levar esse VDM para o futuro, né? Considerando aí um tempo para projetar e construir essa via. Então, se esse período for de 5 anos, eu vou ter um VDM depois de 5 anos. Eu vou ter que extrapolar o hoje para 5 anos, tá? Que é o ano de abertura. Eu posso chamar isso de VDM 0, no ano de abertura, tá? E para extrapolar de VDM para VDM 0, eu posso fazer aí o uso de um crescimento linear ou geométrico, tá? E a mesma coisa para extrapolar para a vida útil, né? Desejada, né? Então, por exemplo, eu não posso projetar minha via para o VDM 0. Né? Esse VDM 0 é o que vai solicitar esse pavimento apenas no primeiro ano. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu vou extrapolar esse VDM 0 lá para o VDM final, no último ano, né, do período de projeto, do período de operação. Né? Então, eu uso também uma equação aí, uma extrapolação linear ou exponencial, né? Mas tem um detalhe. O VDM final, o VDM final vai ocorrer em que ano apenas? Ele vai ocorrer no último ano de operação, no último dia, na última hora, no último minuto, no último segundo desse ano de operação, né? Então é como se eu estivesse trabalhando, né, praticamente aí 10 anos, quase 10 anos, 9 anos, 11 meses, 30 dias, né? Superdimensionado, digamos assim, né? Com tráfego que só vai ocorrer no último segundo do último ano. Então, uma alternativa é você fazer a média entre os dois. Né? Faço VDM final mais VDM inicial, divido por 2 para trabalhar na média. Tá? É uma alternativa. Bom, então está aqui, né? VDM final igual a VDM inicial, vezes, né, 1 mais o período de projeto e a taxa de crescimento do tráfego. Tá?
o VDM médio. Então, o VDM médio é o final mais inicial, divide por 2. Então, pessoal, nós temos aqui nossa solicitação de tráfego agora, né? O nosso VDM no ano médio. E eu tenho que transformar esse VDM, volume diário médio, no volume, né? No volume total. Então, eu tenho que multiplicar o volume diário médio pela quantidade de anos, tá? De projeto, de operação, e vezes a quantidade de dias no ano, tá? Eu tenho que lembrar ainda que esse volume diário médio, ele considera os veículos, todos os veículos ali, automóveis, com caminhões, ônibus, com as mais diversas configurações de eixo, peso por eixo, nessa bagunça toda. Então, eu vou ter que converter essa bagunça num eixo padrão. Tá? O que é um eixo padrão? É um eixo simples, de rodas duplas, carregado com 8,2 toneladas. Tá? Como é que eu faço a conversão? Quem vai fazer a conversão é o FC, que é um fator de carga, e o FE, que é um fator ponderado, uma média ponderada de eixos. Tá? Bom, para eu fazer o projeto, eu vou considerar a faixa mais solicitada. Né? O VDM considera aqui, nesse caso, os dois sentidos. Então, se for uma pista simples, 50% do tráfego vai estar na minha faixa de projeto. Né? Então, o fator direcional é considerar qual que é o volume de veículos na minha faixa, qual que é o percentual de veículos, né, na minha faixa de projeto. Tá? Eu tenho que lembrar também que, por vezes, eu estou considerando o tráfego, inclusive de veículos, se não expurguei no começo. Tá? Se eu estiver considerando aqui todo mundo, todos os veículos de passeio também, eu multiplico pelo fator de frota. Por exemplo, 50%, 60% serão caminhões. Eu só considero caminhões nessa conta. Né? Bom, então esse é o nosso número N. É o número de solicitações desse eixo padrão, né, durante um período de tempo. Tá? Bom, vamos analisar agora cada item dessa equação. Então, o primeiro fator é o fator direcional, ou seja, eu quero saber o tráfego que eu vou considerar na faixa mais solicitada, na faixa de projeto. Tá? Ou seja, a porcentagem de veículos comerciais na faixa de trânsito tomada como de projeto. Tá? Então, o ideal é que você faça isso já na contagem. Na contagem, você vai ali perceber qual que é essa faixa de projeto e qual que é o percentual de caminhões e ônibus nessa faixa. Tá? Caso você aí não tenha essa informação, você pode até usar essa tabela como estimativa. Né? Então, no caso de pista simples, 2 faixas de tráfego, aí não tem jeito, 50% para cada lado. Se for pista dupla aí, com 4 faixas, 2 faixas à direita, 2 à esquerda, 2 à esquerda, esse percentual ele varia de 35% a 48% na faixa de projeto. Né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui duas pistas, né? Imagine que eu tenho aqui então 4 faixas. O desenho não vai ficar muito bom, mas dá para entender, né? Então, se eu tiver aqui 35% nessa faixa, eu terei 35% nessa faixa. Quanto sobe para as outras? 35, 35, 70. Vou ter 15, né? 15, 15%. 15%. 100%. Né? Então, a faixa de projeto, ela está com 35% do tráfego de veículos pesados. Né? Bom, visto aí nosso fator direcional, agora a gente passa aqui a analisar o fator de equivalência entre cargas. É esse fator que vai fazer a conversão do tráfego misto, né, para um tráfego aí em termos de eixo padrão. Tá? São os chamados fatores de equivalência de carga, que é uma relação entre o dano causado pela passagem de um veículo qualquer e o dano causado pelo veículo padrão ou eixo padrão. Né? Mas o que é dano? Dano, aqui para a gente vai ser o seguinte, até vou destacar aqui para vocês. Só deixa eu pegar uma canetinha aqui. Dano é a evolução da deterioração total que o pavimento sofre, tá? Para um tipo específico de degradação. Então, esse dano ele pode ser em termos de trincamento por fadiga,
ou ele pode ser em termos de afundamento em trilho de roda, tá? Então, esses fatores de equivalência de carga, eles podem ser completamente diferentes em função da consideração do dano, né? Qual o tipo de dano, certo? Tem que tomar cuidado com isso. Bom, e o que é ruptura? Ruptura, ou critério de ruptura, ele nada mais quando você alcança um critério, né, de dano. Então, ocorre por acúmulo de dada quantidade de dano, tá? Então, essa é a ruptura. Não é que o pavimento rompe em dois, né? É que bateu no seu critério de ruptura. Bom, pessoal, para deixar as coisas bem claras, né? Vamos imaginar aqui, então, o que seria o dano total de um veículo padrão. Nada mais é do que o número de vezes que ele passa vezes seu dano unitário. Mesma coisa para o veículo qualquer. O dano total desse veículo qualquer é o número de passadas que ele dá vezes seu dano unitário, né? Bom, então eu tenho uma relação aí, né? Veículo, se eu quiser o mesmo dano, o que vai acontecer? Eu quero no final da vida útil do pavimento, né, que o dano seja o mesmo, tá? Considerando um veículo qualquer e considerando um veículo padrão, tá certo? Então, o que tem que mudar, né? Por exemplo, se eu tenho uma via A passando um caminhão padrão e na via B passando um caminhão que tem um efeito duas vezes maior, né, em termos de efeito deletério do que o padrão, o que vai acontecer para dar o mesmo dano, né? Essa via B, com esse tráfego mais intenso, mais pesado, eu vou ter que dar menos passadas, tá? Então é uma relação entre número de passagens. Justamente aqui, ó, para eu ter o mesmo dano, né, eu vou ter que ter uma relação entre o número de passadas, entre o número de solicitações, tá? Essa relação entre o número de passadas ou a relação de danos é justamente o meu fator de equivalência de carga. Bom, pessoal, então como eu falei para vocês, tem que tomar cuidado com esses fatores de equivalência, porque eles dependem da forma como eles foram determinados, tá? Então, por exemplo, nós temos os fatores de equivalência da Ashton e da Usace. O da Ashton, por exemplo, se baseia na perda de serventia. Já o da Usace, ele se baseia na deformação permanente, né, no efeito da deformação permanente no topo subleito. Tá? Então, são métodos diferentes que representam aí condições ou valores de fator de equivalência de carga bastante distintos. Tá? Para o nosso dimensionamento tradicional aqui, do DENIT, o antigo DNR, nós vamos utilizar o da Usace. Bom, esses fatores da Usace, vocês podem utilizar aí essas equações, tá? Que é sempre função da carga por eixo, a depender do tipo de eixo, tá? E da carga, tá? Se preferir, pode usar também em forma de gráfico, que também está aí no material didático, tá? Então, por exemplo, fator de equivalência de carga para esse caminhão aqui. Ele tem um eixo simples. Um eixo simples, né? Então, vamos fazer para esse eixo simples traseiro de roda dupla, tá? Quanto que eu posso carregar nesse eixo? Eu posso colocar nesse eixo 10 toneladas, tá? Então, 10 toneladas, eu vou procurar aqui. Onde está essa linha de 10 toneladas? Está aqui. Aqui está a minha linha de 10 toneladas. Eu vou entrar aqui na horizontal, bater na minha linha e observar qual que vai ser o meu fator de equivalência de carga. No caso aqui, 1, 2, 3, em torno de 3,5. Tá? Se você preferir usar a equação, também dá. Você vai usar essa equação aqui. Ó. Eixo simples, ó, aqui, ó, traseiro simples, né? Eu vou colocar 10 toneladas, maior que 8. Então, 10 toneladas vai entrar aqui,
e eu vou achar esse fator de equivalência de carga, certo? Então, deve dar em torno aí de 3,5 também. Então, um exercício para vocês depois é o seguinte: o que acontece, né, se o operador rodoviário decide operar com 10% de excesso de carga nesse eixo? Então, a lei da balança, você pode transportar nesse eixo 10 toneladas e ainda tem uma tolerância, né, por eixo de 10%. Bom, para essa situação, que é permitida ainda por lei, né, qual seria o efeito? Tá? Também seria 10%. Então, um exercício para vocês fazerem depois, uma brincadeirinha, tá? Bom, o que está faltando agora, pessoal? É o seguinte, vocês já sabem como é que eu faço a conversão, né? Em termos de efeito deletério de um eixo qualquer para um eixo padrão, né? Vocês já sabem que eu preciso do fator direcional e agora vamos entender o fator de operação. O que é o fator de operação? O fator de operação nada mais é do que o fator de equivalência de carga, tá? De um eixo, vezes o número de eixo. Não é isso? Bom, ou seja, eu posso entender o FO como efeito deletério total. Né? Se eu pegar isso aqui, entender que o fator de equivalente de carga é o efeito deletério em relação ao eixo padrão, tá? E eu multiplicar esse efeito deletério pelo total do número de eixos, né, para um determinado tipo de eixo, somar todo mundo, eu vou ter o efeito deletério total. Ou seja, qual é o tráfego representativo? Bom, então vocês já entenderam o que é o FO, né, que é o efeito deletério em termos de eixo padrão para um eixo, tá? Se eu multiplicar esse valor pela quantidade de eixos desse tipo de eixo e fizer isso para todos os eixos, para suas respectivas quantidades, o que eu vou ter? Eu vou ter um somatório, né, de efeitos, ou seja, o dano total, o efeito deletério total que esse tráfego causa em termos de eixo padrão. Tá? Esse seria o FO. Bom, e o fator de carga? Bom, o fator de carga nada mais é do que uma média, tá, de dano por eixo. Se eu sei que o FO é o dano total, se eu pegar o dano total e dividir pelo total de eixos, eu tenho o dano médio por eixo. Então, isso seria o FC. Tá? Bom, então você tem um dano médio por eixo. Né? Se eu quiser saber aí o dano total, eu tenho que multiplicar pela média de eixos, que é justamente o FE, que é uma média ponderada. Tá? Como é que calcula essa média ponderada? É o percentual de veículos com 2 eixos, vezes 2, percentual de veículos de 3 eixos, vezes 3, e por aí vai. Tá? O que eu sugiro para vocês? Para vocês já considerarem, desde o começo, apenas veículos comerciais, expurgar os automóveis, tá? Se vocês fizerem isso, aqui embaixo, você entra com 100% de veículo comercial, tá? E aí você calcula o FE. Bom, pessoal, então, nós acabamos agora de determinar todos, né, ou ver todos os nossos fatores. Então, a gente pode voltar lá para a nossa fórmula e ver se faltou alguma coisa. Né? Então, nosso número de solicitações de eixo padrão, né, para projeto, ele é função do VDM, volume diário médio, que eu multiplico pelo período de projeto, período de operação, que eu multiplico por 365, que é o número de dias do ano, para ter o volume de tráfego. Né? Eu converto esse tráfego com vários tipos de veículo, vários tipos de carregamento, através do UFC. O que é o UFC? É o efeito deletério médio por eixo, que eu multiplico pela média ponderada de eixos. Né? Lembrar que esse VDM, né, é nos dois sentidos. Eu quero o volume de tráfego comercial na faixa de projeto. Então, multiplico pelo fator direcional. Tá? E como normalmente nós expurgamos os veículos de passeio já desde o começo da nossa análise, esse fator de frota a gente pode
desprezar, igualar 1, tá? Pessoal, é isso. Agradeço aí a atenção e até a próxima aula. Um abraço a todos.